pior, senhor presidente. Quando ele diz, na sua petição, que buscou assistir no processo e certamente se posicionar quanto a isso, quando ele diz que Vossa Excelência e o Senado Federal são partes ilegítimas para ingressar naquele inquérito, que isso tudo é em sede de inquérito. Não há denúncia, não há instrução, não há sentença, não há condenação. Isso é medida cautelar. Só que essa medida cautelar, ela não está recaindo só sobre o senador Marcos Duval, sobre o seu salário, que já seria ao arrepio da lei, e para o ministro do STF agir ao arrepio da lei é um péssimo exemplo, que, aliás, ele vem numa sucessão de abusos sobre matérias legislativas de deixar pasmo qualquer cidadão brasileiro, mas ele está indo sobre o recurso do Senado. E se o Senado não pode ingressar no processo para se defender, ele está invadindo uma competência originária, que diz respeito à independência dos poderes, ao equilíbrio, à sua harmonia, à sua gestão privativa dos seus recursos. Então, quando o ministro Alexandre de Moraes diz que o Senado não é parte legítima para defender um recurso que é próprio seu, do Senado Federal, que é verba de gabinete, e fecha a porta na cara de Vossa Excelência, com todo respeito, ele não está deixando outra alternativa para esse Senado. Eu gostaria, e quero lembrar aqui a todos, a verba de gabinete, o senador Marcos Duval não pode usar para o proveito próprio, senador Jacques Wagner. É para comprar passagem, para exercer o seu mandato parlamentar, é para ter o seu escritório de representação, como todos nós temos, é para as suas despesas de locação de moradia, se ele tiver que alugar uma moradia, é para pagar a luz do seu gabinete, na sua representação. Então, ele está invadindo a competência do Senado. Ele não está indo só sobre o senador Marcos Duval. Ele está vindo sobre todos nós, sobre o Senado Federal e sobre Vossa Excelência, que nem no processo ele permite Vossa Excelência ingressar. O que resta? Essa é a minha pergunta. Eu gostaria, senhor presidente, e a matéria jurídica, não estou entrando no mérito, até nem poderia, é um inquérito, não tem denúncia, eu não sei nem do que ele está sendo acusado, eu sei que ele não matou e não roubou. E aí eu posso defender. Defender não ele, defender o Senado Federal, que precisa ser defendido. Está sendo mais uma vez diminuído por uma decisão do Poder Judiciário que invade a competência que é privativa do Senado Federal. E nós vamos, todos nós, ficar assistindo isso, achando que está tudo bem, quando ele vai sobre o senador da República, quando ele vai sobre o Senado, instituição, nos seus recursos orçamentários, na sua verba de gabinete, ele vai contra todos nós. E nós vamos assistir isso, senador Pacheco. Ao menos com relação a isso, e eu quero registrar os seus esforços em ingressar no processo. Mas se ele não aceitou a pergunta que lhe faço, o que nos resta? Esperar a boa vontade do ministro? Ou todos nós ingressarmos com mais um processo de impeachment, nesse caso, só sobre a questão do senador Marcos Duval, que não é sobre o senador Marcos Duval somente, diz respeito a essa casa. Eu, como senador, quero defender, sim, um colega meu que não matou, não roubou, está sendo censurado nas redes, levaram todos os laptops, ele não pode ter laptop, não pode ter computador, não pode ter celular, ele não tem verba de gabinete. Com todo respeito, senador Pacheco, o senador Marcos Duval foi cassado por decisão do ministro Alexandre de Moraes e ninguém percebeu. Ele não é um zumbi, como disse o senador Girão, eu refleti muito sobre isso. Ele foi cassado, ele não tem meios de exercer a sua atividade parlamentar. Absurdo censurá-lo, agora em cima de verba do Senado Federal, dessa casa, dessa instituição do poder da República. Eu gostaria de saber, presidente Pacheco, qual é o prazo e o que vai ser feito, porque senão eu vou tomar atitudes. Todos nós temos que tomar. Amanhã não é o senador Marcos Duval, é qualquer um. E olha, o senador Marcos Duval não é PL, não é base de oposição necessariamente, é do partido Podemos. A preocupação é com o Senado Federal, que Vossa Excelência preside. Senador Flávio Bolsonaro.
Presidente, eu também gostaria aqui de publicamente me solidarizar com o senador Marcos Duval pelas covardias que Alexandre de Moraes tem feito com ele, completamente à revelia da lei. Eu já consultei diversos juristas, ex-magistrados, ninguém entende a justificativa para um bloqueio de 50 milhões na conta de outra pessoa. Na cabeça de qualquer pessoa normal, isso acontece para restituir algum dano erário, algum prejuízo que a pessoa tenha causado para garantir que ele vai poder ressarcir, mas ali é pura vingança. E essa metodologia do Alexandre de Moraes, que a gente já sabia, mas agora foi revelada com fatos pela Folha de São Paulo, repercute até lá fora. E essa minha breve intervenção, presidente, é para exatamente alertar a casa sobre isso. Quem não enxergou aqui dentro ainda, lá fora estão enxergando com a leitura melhor que a nossa, eu acho. Porque a Gazeta do Povo publica hoje, repercutindo a matéria do Wall Street Journal, um veículo de esquerda nos Estados Unidos. O título é STF e Moraes estão imersos na política até o pescoço. Eu vou ler aqui 2 trechos da jornalista que assina essa análise, dizendo o seguinte: a repressão à liberdade de expressão e a negação do devido processo legal no Brasil remonta a 2020 e agora está piorando. Ressalta que o grande problema, que parece ainda não ter sido identificado por parte dos brasileiros, é que o STF, entre aspas, liderado por Moraes e outros que compartilham sua sede de poder, fecha aspas, estaria há mais de 4 anos envolvido na política nacional até o pescoço. Com a vitória de Lula por uma margem pequena e a impossibilidade de recontagem física dos votos, essa aqui é uma das razões de inelegibilidade do presidente Bolsonaro, por querer mais transparência e segurança no processo eleitoral, abre aspas, uma auditoria era impossível porque a Suprema Corte derrubou a lei que proporcionaria um registro em papel para verificar os resultados eletrônicos. Os cidadãos frustrados com o resultado foram a Brasília em protesto, onde o caos eclodiu em 8 de janeiro de 22. Ela conclui aqui que eu já tenho dito publicamente, a culpa do 8 de janeiro é de Alexandre de Moraes. E concluo aqui, presidente, fazendo a leitura de mais um trecho do artigo, que diz: Moraes usou esse evento para justificar excessos processuais que incluem a manutenção de arquivos investigativos secretos sobre críticos declarados do Estado. A insistência na manutenção dos inquéritos secretos está minando a confiança dos brasileiros nas instituições e que a repressão cada vez mais intensa à liberdade de expressão no país não ajuda em nada. Ao contrário, espera-se que leve a democracia brasileira ainda mais para o fundo do poço. Não, presidente, não tem outra razão para nós recorrermos aqui esse último remédio constitucional, que é o impeachment, para salvar o Supremo e para salvar a liberdade e a democracia desse país. Senador Carlos Portinho, em relação à questão citada por Vossa Excelência, todos nós temos preocupação e apreço pelo senador Marcos Duval, que é nosso colega. Ele responde a um inquérito em razão de fatos investigados de cunho sigiloso, há um procedimento sigiloso, ele tem uma defesa técnica atuando em seu favor nesses inquéritos e a mesa do Senado Federal cuidou, através da advocacia do Senado, de cuidar sobretudo da parte que toca às suas prerrogativas parlamentares. E essas questões estão sendo tratadas por reiteradas petições ao longo de vários meses, inclusive, em relação a esse tema, com alguns êxitos, inclusive, em alguns momentos, de modo que Vossa Excelência indaga o que deve ser feito a partir dessa decisão, e o caminho evidentemente correto é a interposição do recurso próprio em relação a essa última decisão em relação ao senador Marcos Duval. Mas estamos tendo toda a atenção e todo o cuidado e todo o zelo para a defesa da prerrogativa do senador Marcos Duval, sem nos imiscuir em relação ao mérito da questão e dos fatos investigados em relação à Sua Excelência, que deverão ser por ele e por sua defesa técnica defendidos, mas é objeto de cuidado e de atenção da mesa diretora do Senado Federal, e agradeço a preocupação de Vossa Excelência. Mas, Excelência, eu só queria entender, eu vi uma decisão que negou a participação, que Vossa Excelência, até com muito esmero, buscou na defesa, não só do senador Marcos Duval, mas agora todos entendemos, na defesa da casa. Porque como é que o Judiciário toma um recurso do Senado Federal? Foi isso que ele fez. Porque no final do ano tem que ser prestado conta e esse recurso, se não for utilizado, ele volta para os cofres do Senado. Exato, essa decisão foi objeto também de recurso, inclusive no que toca à legitimidade da mesa diretora e da presidência do Senado para a defesa desse ponto particular. Então, isso também é objeto de recurso.